No dia 22/1, nós chegamos ao fim / início do novo ciclo entre Saturno e Vênus. E agora, será que vem mais rigores por aí? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender como vai ser esse novo ciclo entre esses dois. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação e não precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe também esse vídeo com pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Os temas da Vênus, como eu sempre falo aqui, a Vênus lida muito com os relacionamentos em geral, não só relacionamentos amorosos, afetivos, mas todo tipo de relação é representada pela Vênus. Ela representa o amor próprio, o amor que damos aos outros. Acordos, finanças, está muito relacionado a mercados financeiros, Todos os trânsitos de maior intensidade, como é o caso desse de Saturno, geralmente traz um impacto muito grande para os mercados. Ela também é considerada a pequena estrela da sorte da astrologia, que distribui benesses por onde passa, desde que não faça aspectos difíceis. E por fim também está relacionada à moda, à estética, à cultura, a forma como a gente se comporta, como a gente se veste, os estilos tantos aí que a gente usa, das roupas e tudo mais, tudo isso é Vênus na sua essência. É Vênus que olha muita beleza, Tem um senso apurado para tudo aquilo que é belo, para tudo aquilo que é refinado, Que tem um certo refinamento, uma estética de beleza que envolve tudo isso. Já o Saturno vem com as restrições, com a limitação, com o senso de responsabilidade, com a necessidade da gente fazer as coisas passo a passo, ter paciência. O tempo não é o nosso tempo, na maioria das vezes é o tempo do Saturno. Era o senhor do tempo, o Cronos dos gregos, então a gente sabe que ele controlava tudo, toda essa questão dos tempos, nada sobrevive a Saturno, A palavra final é sempre dele, e sempre que a gente tem aspectos de planetas pessoais como a Vênus, a gente sente o impacto nos temas que são representados por ela. Então Saturno vai trazer um quê de restrição, um quê de rigidez, mas não é porque ele é mau, porque é cruel, nada disso. Ele impõe tudo isso porque a gente aprenda a materializar resultados com eficiência, sempre pensando na excelência, Tudo que é muito bem feito com Saturno tende a perdurar. E ele é implacável quando a gente é irresponsável, quando a gente não quer fazer as coisas direito, quando faz de qualquer jeito, tenta pular etapas para chegar no resultado quanto antes, ele vem e meio que restringe a gente, Coloca como se fosse numa espécie de castigo até que a gente aprenda a lidar com isso. E quanto mais energia a gente coloca fazendo força para bater de frente com essa necessidade, que não é o planeta que faz, aqui a gente está falando no sentido simbólico dessas energias. Quanto mais esforço a gente fizer para tentar bater de frente e colocar força, mais desgastado a gente fica e os resultados não vêm na mesma proporção. Ele vai esgotar até que a gente esteja numa posição mais receptiva para aprender aquilo que precisa, Um outro ponto ainda sobre Saturno é que é importante pensar que ele está no fim do ciclo por Aquário, Daqui a algum tempo ele vai ingressar em Peixes, aí finaliza todo esse aprendizado, todas essas restrições que a gente vivenciou enquanto ele estava passando por Aquário e começa um novo ciclo, um novo desenvolvimento de mais ou menos 2 anos e meio. Então vamos às datas desse ciclo, A conjunção começando aqui no dia 22/1, ou seja, marca o fim do ciclo anterior e início do novo. A primeira quadratura vai acontecer no dia 14 de abril de 2023, então é o momento que essas energias começam a desenvolver tudo aquilo que a gente plantar a partir de agora, no sentido de entender a manifestação dessas forças. O auge vem no dia 10 de outubro de 2023, então ali é o momento em que começa a colheita, começam os resultados, se a gente fizer tudo de acordo com o que as energias estão mostrando pra gente.
a gente utilizar isso de forma prática, lembrar que é o Saturno, então a gente está falando de concretização, as chances são que a gente colha resultados positivos e não passe tantas restrições. A finalização começa no dia 1º de janeiro de 2024, então um ciclo maior, porque envolve aí a mudança de signo de Aquário para Peixes e a retrogradação de Vênus. Então a gente tem um período aí de praticamente um ano para trabalhar até iniciar aquele momento de recolhimento, de limpeza, de jogar fora, de ver o que deu certo, de refletir sobre o ciclo anterior e começar a se preparar para o novo, que vai acontecer no dia 21 de março de 2024. Ou seja, um ciclo durando aí mais de um ano para a gente trabalhar com essas energias e a oportunidade que a gente tem de novo de ver o início, né, de um novo ciclo, de uma nova conversa entre esses planetas para a gente aproveitar, usar isso a nosso favor e parar de ficar à mercê dessas forças. E aí a gente precisa pensar, esse vai ser um ciclo de restrições, de limitações nos temas da Vênus, ou a gente vai conseguir aplicar essas energias, entender, né, ampliar a nossa consciência sobre a força de Saturno e parar com esse negócio de ficar temendo, né, a questão da responsabilidade, da maturidade, essas energias que muitas vezes são colocadas para nós de uma maneira mais densa, mais pesada, até porque a gente tende a lidar de uma maneira um pouco menos madura com isso, ou a gente vai aproveitar tudo isso e usar para construir coisas, para desenvolver os nossos projetos, os nossos objetivos de acordo com a vontade de cada um, para alcançar sim os resultados e materializar aquilo que a gente quer. Então vamos dar uma olhada na mandala, quais são os potenciais, o que mais a gente pode aproveitar e entender dessas energias entre Saturno e Vênus. Essa é a mandala então no momento em que Saturno e Vênus formam conjunção, finalizando o ciclo anterior e iniciando o novo, no dia 22 de janeiro, às 19h12 do horário de Brasília. E a gente já vê aqui, né, que os dois estão em conjunção exata no signo de Aquário, que mexe muito com as questões da coletividade. Aquário que tem um significado todo especial aí pela fase de transição que a gente está vivendo, né? Tudo que está sendo desenvolvido no sentido de trazendo a nova era. Então, por isso que sempre que tem energias mais fortes no signo de Aquário, a gente considera. E é um ciclo muito interessante, muito importante, porque é o último ciclo pelos próximos 29 anos que Vênus e Saturno vão fazer no signo de Aquário. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar no coletivo, né? A gente tem que pensar em ações humanitárias referentes aos temas da Vênus, principalmente, e estruturá-los de acordo com essa visão. Não adianta tentar só fazer para ganho pessoal, né? O Aquário é um signo que é voltado 1000% para questões humanitárias, né? Para o coletivo. A Capricórnio, Aquário e Peixe são signos mais sociais que tem. Então não adianta a gente não deve deixar de lado totalmente as nossas coisas, mas as experiências aqui são todas voltadas para a coletividade. Mesmo que parta do indivíduo, né, da questão individual, vai acabar respingando na coletividade, não tem jeito. E aí o ciclo que inicia agora, a gente tem que pensar nas questões de como a gente está lidando com a rigidez que a gente tem em relação aos temas da Vênus também. Como eu falei, ele traz um certo... Ele dá uma esfriada nas relações, né? Ele deixa as relações bastante objetivas e pragmáticas, e isso nem sempre é uma boa, né? Porque por mais que a relação, né, a gente sabe que é do signo de ar, é o signo de Libra principalmente, mas tem que ter sempre um toque emotivo, né? Um toque acolhedor, talvez ali da Lua, do signo de Câncer, para ajudar. A Lua não chegou a fazer a conjunção aqui com os dois, né? A gente vê que está se aproximando, mas no momento exato ela ainda está um pouco distante, então eu não vou nem considerar. Mas a gente precisa trazer um pouco disso para dar uma suavizada, principalmente aí nesses dias. Dá para ver também que essa conjunção não forma outros aspectos, né?
O que é interessante porque quer dizer que a gente tem que focar exatamente nessas energias entre Saturno e Vênus, como eu falei lá no início. Então, dá para... Não tem outras influências, apesar de que isso poderia ter sido suavizado e tal, mas o importante aqui mesmo é considerar essas forças. Aí uma dica interessante é que quem tiver aí com o céu limpo, provavelmente vai conseguir visualizar essa conjunção no céu, hein? A Vênus, aqui praticamente eles estão quase se pondo, né, nessa linha vermelha aqui, que seria o descendente, né, onde marca ali o ponto que vai estar para se pôr. Então, bem próximo disso, a gente vai conseguir ver o Saturno e a Vênus em conjunção. Outro ponto dessa mandala é o ascendente em Leão, né? Então, Leão é um signo que fala sobre garra, sobre coragem, sobre a gente sair, né, receber os devidos aplausos, se mostrar para o mundo, irradiar o nosso brilho. Leão, signo regido pelo Sol, o Sol que está em Aquário. Então, de novo, para a gente movimentar essas energias da mandala, a gente tem que principalmente focar nas energias de Aquário e incorporar também essa questão do Leão, né? Não adianta ser uma pessoa tímida e querer que abra o caminho, né? Muitas vezes precisa considerar isso, pelo menos do ponto de vista das energias desse ciclo de Saturno e Vênus. Eu não estou falando que a pessoa não pode ser tímida porque isso não existe. Estou dizendo que se o foco é abrir o caminho e principalmente destravar, né, passar das restrições de Saturno, incorporar essas energias mais de Leão, que quer aparecer, que quer chamar atenção, que quer ser reconhecido, é uma boa também. Então, pode incorporar tudo isso, né, irradiar esse brilho de acordo com aquilo que você faz muito bem, de acordo com aquilo que você é bem visto, né, bem reconhecido aí. Então é isso, nesse sentido tem que ser feito. E lá no meio do céu, a bússola, né, o destino desse período aí que a gente vai trabalhar com essa mandala pelos próximos 1 ano, né, 1 ano e 2 meses, até a finalização desse ciclo. Vai vir as outras, mas são complementares. Então, essas energias aqui vão ser trabalhadas por todo o período aí do ciclo de Saturno e Vênus. Caiu em Touro, né, o meio do céu, então já focado ali publicamente em buscar segurança, em trazer maior estabilidade, focado muitas vezes nos prazeres, né? O Touro também é um signo muito sensorial, na praticidade, naquilo que tem que ser feito muitas vezes e não deslumbra muito, né? O Touro representa de uma certa forma o senso de realidade, que ali não adianta a gente ter muitos idealismos, né? Pegar e fazer a coisa acontecer na prática. Uma energia que Saturno gosta, né? Então favorece muito essa energia de Saturno. É como se desse até uma reforçada ali nas questões mais estruturais, nas questões mais terra que ele traz. E a regente de Touro é ninguém mais, ninguém menos que a Vênus, que está lá na conjunção com Saturno em Aquário. Então, tanto do ascendente quanto do meio do céu, a gente precisa considerar a emanação dos temas, né? Mas de acordo com o signo de Aquário também, que é o principal ali. Então, Sol, Vênus, tem que irradiar essas energias mais aquarianas, e aqui até a gente tem que pensar principalmente no sentido coletivo, naquilo que a gente compartilha, naquilo que a gente está buscando de conhecimento, né? O conhecimento que precisa ter uma certa profundidade, não pode ser uma coisa muito rasa, senão acaba não sendo conhecimento, vira desinformação, nesse sentido de irradiar para esses temas. Tanto do Sol, que vai fazer ali a abertura, né, a apresentação, como se fosse ali o carro-chefe da coisa, e tanto da Vênus para lidar com as questões dos relacionamentos em geral, das finanças. Então, se está aí procurando um amor nesse período, se está querendo fazer ali melhorar a condição financeira, considera todas essas energias, aplica na prática que muito provavelmente seu caminho vai abrir
a partir do momento que você for tendo cada vez mais consciência dessas energias, conforme o Saturno tanto quer mostrar pra gente. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Vamos ver aí como vai se desenvolver esse ciclo a partir aqui do dia 22 de janeiro, e a gente tem muita coisa para trabalhar e aproveitar, como eu falei, já que é o último ciclo entre Saturno e Vênus em Aquário. Bom, então vocês viram os potenciais que a mandala traz, as energias que a gente vai trabalhar até o dia 14 de abril, né, que quando inicia ali o novo ciclo, essa mandala permanece ainda, né, porque é o início ali, então a gente sempre vai recorrer a ela, mas no dia 14 começa uma nova complementação dessas energias. Aqui agora a gente tem que pensar como a gente está vivenciando esse Saturno individualmente e coletivamente. Coletivamente ele está terminando a passagem por Aquário, como eu já falei, e vai iniciar em Peixes. Posição que esteve há 29 anos atrás, eu já falei algumas coisas a respeito. A gente vai ver o retorno de Saturno no plano real, algo muito importante para a economia brasileira, mas a gente vai falar disso depois. Mas como que essas restrições vão manifestar na coletividade, uma vez que a gente ainda não está num desenvolvimento, né, numa consciência muito legal em relação ao signo de Peixes, porque teve a passagem de Júpiter, a conjunção com Netuno, então todo mundo achando aí que ia ser uma maravilha, expandiu um monte de carências, um monte de misérias, eu já falei isso em outros vídeos, e agora vem o Saturno cobrar essa conta da gente. Então na coletividade fica muito difícil a gente falar que o Saturno vai manifestar de forma legal, positiva, porque quando junta, né, o coletivo de pessoas do qual todos nós fazemos parte, a gente nota que a tomada de decisão, o nível de consciência desde 2020 ainda não anda muito elevado, não. A gente está precisando até rever muita coisa em relação àqueles anos lá que a gente ficou recluso. E tudo isso tem uma importância maior porque desde 2017 a gente está vivendo um ciclo de cerca de 36 anos, segundo a tabela dos caldeus, um ciclo regido por Saturno, né? Então é um ciclo de muito julgamento, de tudo aquilo que a gente não fez direito, ele cobra a conta agora. Então é importante pensar como a gente está lidando com essas energias, por isso que eu tenho falado tanto aqui de Saturno, para primeiro ver se quebra essa ideia de que é tudo mal, tudo cruel, negativo. As pessoas sempre perguntam, mas isso é bom ou ruim? Depende sempre do nível de consciência de cada um, de como a gente lida com essas energias. Se a gente está numa condição de manifestar o positivo desses aspectos, pode ter certeza que vai acontecer. Agora, se o nível de consciência ainda é aquele primário, que só tem medo, né, que dá vontade de esconder, às vezes, quando fala que vai acontecer certos aspectos, tipo o Mercúrio retrógrado, as pessoas querem se trancar dentro de casa, então dificilmente isso vai ser proveitoso, né? Vai por questão de afinidade, questão de atração manifestar coisas, desafios e situações negativas na vida. E esse ciclo vai até 2052. Nós estamos em 2023, que seguindo essa mesma tabela é um ano regido pelo Sol. Então a gente tem a oportunidade de irradiar o nosso brilho, de fazer as coisas acontecerem para nós de acordo com essa intensidade das nossas vontades, dos nossos quereres, mas a gente precisa lembrar que a responsabilidade, a maturidade, as energias saturninas, elas têm que ser aplicadas de qualquer forma, porque senão em 2024 a gente vai viver novos rigores e assim sucessivamente até que o ciclo termine em 2052. Então, quanto mais a gente entender dessas energias, melhor a gente vai lidar coletivamente e individualmente. Individualmente, o que cada um de nós tem que fazer? Primeiro, onde está o signo de Aquário no mapa? Porque ali a gente vai receber a conjunção. Mas a partir dali irradia para vários pontos, né? A partir das conversas, dos aspectos. Aquário faz aspectos com praticamente todos os signos, tirando Capricórnio e Peixes, então dali o mapa praticamente todo é afetado, mas a gente precisa ver os graus, se tem planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, tudo isso é importante no estudo, na análise do mapa, que a gente pode ver em consulta, mas quem não puder fazer a consulta, pode sim
gerar o mapa em algum site, algum aplicativo, para pelo menos começar a conhecer a mandala e tentar identificar em quais as áreas da vida, quais as casas astrológicas você vai receber essas energias. A partir daí fica mais fácil saber em que áreas você precisa se blindar, no sentido de em que ponto eu estou agindo com responsabilidade, com maturidade, ou estou falhando, né? Não estou implementando, fazendo a coisa seguindo um planejamento, focando ali em fazer o meu melhor nessas áreas. Essas áreas que estiverem vulneráveis tendem a ser limitadas e restritas pela passagem do Saturno. Com a Vênus, a gente vai ter que analisar a questão dos relacionamentos. Ele pode trazer até uma certa frieza para as relações, né? Porque é um Saturno. Tudo para ele é uma questão mais pragmática, mais objetiva. Então perde um pouco aquela subjetividade, principalmente ali nos dias que acontece a conjunção. Ou seja, no dia 21 ao dia 23 é onde a gente pode prestar um pouco mais de atenção nos afetos em geral, para que a gente não carregue demais nessa energia de restrição, de limitação. Então é analisar, né? Se você não tem a mandala, não tem os mapas, o que você pode fazer? A reflexão, em que áreas da vida você sente que as coisas não fluem? A restrição, de repente é no financeiro, que as pessoas mais reclamam, né? De dinheiro e amor, mas é no financeiro, é na saúde, não está fluindo ali a questão do trabalho, a questão da comunicação, eu sinto que eu não posso, né? Um dos indícios do trânsito de Saturno é sempre esse, é pensar que você não pode, não deve, não deveria, né? Ele é uma espécie de julgador, de juiz nesse sentido. Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter falado aquilo. Então nessas áreas, com certeza, é muito provável que esteja com o trânsito de Saturno. E aí o que você precisa fazer é se colocar numa posição humilde de aprendizado, de falar e pensar o que eu ainda preciso aprender nessa área da minha vida para eu conseguir fazer, para conseguir abrir o caminho, né, para destravar isso. E a partir daí vai. Mas precisa ter consciência, entender que, primeiro, essa energia não é nada negativa, não é má, não é nada dessas coisas que a gente tem como entendimento mais básico, né? O mundo tem muito mais tons de cinza do que preto e branco, então a gente precisa entender essas energias num outro nível. A partir do momento que a gente entrar nesse nível de consciência, as coisas começam a dar sinais. Mas aí esses sinais, não adianta você já pensar, já estou entendendo tudo, já agora vou fluir aqui no meu relacionamento, meu amor, meu dinheiro vai entrar. Não, porque se você ainda não estiver agindo de acordo com o que a energia indica, responsabilidade, maturidade, focado em excelência, né? Respeitando o tempo das coisas, ainda assim você vai viver essas restrições. Então isso tudo são as análises que podem ser feitas e que podem indicar aí as possibilidades de restrição dos trânsitos de Saturno, do trânsito de Saturno, desse ciclo com a Vênus, que vai se manifestar muito provavelmente na coletividade como mais restrições, porque, né, a gente no coletivo aí não está indo muito bem. Então vem rigores por aí para que a gente aprenda. E a gente precisa ir para um novo nível de consciência, porque, como eu falei, 2024 é um ano regido pelo próprio Saturno e nós estamos num ciclo maior regido por ele também. Além disso, ele vai ingressar em Peixes, então aquilo que muitas vezes Júpiter fez a gente pensar que ia dar tudo certo, mil maravilhas, voltamos a acreditar, não, agora ele vem e vai pedir que a gente, né, julgue isso com um pouco mais de critério, com um pouco mais de pragmatismo, para ver se realmente aquele potencial plantado pelo Júpiter vai de fato se manifestar, ou se a gente ainda precisa de um punho mais firme para aprender as coisas. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Link na descrição das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente do movimento dos astros. A novidade agora é que também vou postar num grupo do WhatsApp, então para quem não gosta de Telegram, se você é uma pessoa do WhatsApp, tem link para você também. Se você é do Telegram, tem link para você também. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.